Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente, vamos ver. Aqui quem fala é Felipe de Bauru, São Paulo. Eu gostaria de saber quem é que vai parar o Corinthians. Um grande abraço a todos da mesa. Então, já que o rapaz é de Bauru para Bauru, na semana que vem conta como foi criado o sanduíche Bauru. Depois, hoje não. Cria um suspense. Isso é fácil. Ah, mas agora não. Casimiro de Abreu. Quem vai parar o Corinthians? Apelido Bauru. O apelido dele era Bauru. Quem vai parar o Corinthians? Quem vai parar o Corinthians? Depende. Se ele viajar de ônibus, por exemplo, chega num pedágio, se ele não tiver a não parar, ele para. Não parar é sem parar. Então, se o senhor tem a seriedade, por favor. Eu acho difícil. Corinthians de quem nesse fim de semana? Atlético Paranaense, sábado, amanhã, 7 horas da noite. Na Arena do Eu Corinthians. acho que nesse momento aí, eu não acredito que o Atlético vá conseguir parar o Corinthians. Tem um time tão bom, lembra que você brigou comigo? Que eu falei que era uma vergonha Não. perder pro Atlético, você falou não. Bom, aí você tirou o sarro de mim que o Cruzeiro. Fala do Cruzeiro aí, do Guardiola que você falou zoando. Aí o Cruzeiro. Pede pra você falar e não deixa você falar. Lógico, porque eu falei, calma, eu vou guardar tudo. Mas Aquele o dia eu Atlético falei. Paranaense, ano passado, bem, um momento crucial que o Corinthians poderia ter vencido, inclusive pegado uma vaga para Libertadores. Só que ano o Corinthians passado, empatou 0x0 na em Arena. 2017, meu querido Jorge Armani dos Pampas, aqui ó, o Cruzeiro já está em sexto com 20 pontos e o Atlético Paranaense já caiu, meu amigo, para 15º com 15 pontos. 15º. 14º. Diferença de 5 pontos. 5 pontos. Sim. É verdade, muita coisa. É uma não, o Cruzeiro está mal. Na verdade. O Atlético despencou na tabela, Não, sim. o time do Cruzeiro é ruim. O time do Cruzeiro Naquele momento, porque tem pessoas que vêm e outros que enxergam. O Paranaense não estava jogando esse futebol medíocre que joga agora. Agora, como ele tem a antevisão do fato, ele enxerga futebol e a gente vê, essa é a diferença, ele já previa naquela época que tudo isso que está acontecendo com o Atlético iria acontecer. O Atlético vai cair na sua concepção. Era só ver o time do Atlético e o time do Cruzeiro. Não, exatamente. Não, mas eu não estava comparando. Eu não estava comparando. Eu estava falando de uma derrota do Atlético Mineiro para o Atlético Paranaense. Aí você me zoou que você falou assim, o Cruzeiro que você fala, aí zoou eu e o Mano com... O que ele falou do Guardiola? Quantos pontos tem o Cruzeiro? 20. Quanto tem o Atlético? 15. Que posição está o Cruzeiro? A diferença é muito grande. Quem tem mais time, Cruzeiro ou Atlético Paranaense? Claro que é o Cruzeiro. Ah, bom, então ponto. Claro que é o Cruzeiro. Então fala do... Eu acho difícil o Atlético Paranaense parar o Corinthians amanhã. Não acredito. Ainda mais na Arena, lotada, já deve ter vendido quase tudo, né? Amanhã não tem tradição nenhuma, né? Não. Oi? Não. Já tinha passado dos 32. A última vez que eu vi já tinha passado dos 32. Estimativa de público, mais de 38 mil. E é difícil, sinceramente, perder. Acho que, por exemplo, o Corinthians pode perder para um time como o Grêmio, por exemplo. Entendeu? Ganhou. Sim, na Arena, estou dizendo. Lá em São Paulo. Quem pode ganhar do Corinthians lá? O Palmeiras pode ganhar, o Grêmio pode ganhar, o Flamengo talvez possa ganhar. Nós temos Flamengo e Corinthians, vai ser na Arena, né? O jogo o primeiro turno é na Arena. 17ª rodada. Que dia que é? 17ª rodada. Penúltima Estamos rodada. agora na Cruzeiro 14ª. poderia vencer. É que, claro, era uma outra condição no campeonato, mas o único tropeço do Corinthians em casa foi pra Chape. Né? Um empate. Não, mas ali foi a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Não significa mas já era um muita coisa. Corinthians embalado, já era um Corinthians campeão paulista. Mas foi início de campeonato, né? Tudo bem, mas eu digo Não, assim... mas acontece, Pascoal. Mais cedo ou mais tarde, o Corinthians ele vai ter uma variação no Campeonato Brasileiro. Isso é evidente. Não são Gaúcho falou isso ontem. Não é que mas são ele falou, vai favas contadas, despencar. mas é Põe muito de favorito. novo Ele aí, falou produção. isso. Ele Separa falou que aí ia o Renato despencar. Gaúcho, o que ele falou ontem, enquanto o Mano fala. Separa aí. Variar ou falou que Então, vai mas despencar? existe uma grande diferença entre você oscilar no campeonato e você despencar no campeonato. Os dois são verbos, tá certo? Mas o negócio é o seguinte... Conjuga o Mas verbo com oscilar. significados diferentes. Óbvio. Hein? Conjuga o verbo oscilar. Eu oscilo, tu oscilas muito, tu oscilas demais. E você é meio bipolar. Ele oscila. Ele é o quê? Oscilamos. Vós, Ele é? Oscilais. eles... Oscilam. Então vamos ver o Renato Gaúcho de novo aí, que pela primeira vez eu vejo o Mano concordar com tudo que o Renato falou. Vamos Eu ver. não concordei, não. Não tirando os méritos do Corinthians, que está jogando muito bem o Campeonato Brasileiro, pelo que vem fazendo, merece essa pontuação. Mas é uma coisa normal. É anormal, não tem uma equipe que dispara assim no campeonato. O Corinthians tem se aproveitado, entendeu? Tem feito o dever de casa, tem conseguido vitórias fora de casa, tem esses 35 pontos. Mas daqui a pouco o Corinthians vai despencar. Ele vai despencar. Não tem uma equipe que comece tão bem assim no campeonato e termine bem. E até porque são 10 pontos, são 3 jogos. 3 jogos, nem acabou o primeiro turno ainda.
o Corinthians vai despencar na tabela. Anote o que eu estou falando hoje para vocês, entendeu? Ele vai despencar. E o pessoal que está chegando aí pode ter certeza que vai chegar. O segundo turno vai ser um campeonato totalmente diferente. Então, inclusive no dia anterior, naquela entrevista que ele estava dando lá em Porto Alegre, ele disse que torce contra o Corinthians, que ele seca o Corinthians, que ele não é hipócrita, porque todo mundo tem que secar o Corinthians hoje. Então, ele secou contra o Palmeiras e não deu certo. Então, normal. Agora, não, mas o Flavinho, mas faz parte do futebol. Peraí. Se Faz parte do futebol, se tem que fazer isso mesmo. o Flamengo está em primeiro, se o Flamengo está em primeiro com 35 pontos, vai secar quem? todo mundo ia falar, eu não censuro o Renato Gaúcho. O Atlético Goianiense? Não, mas eu não censuro o Renato Gaúcho. Eu acho que esse tipo de declaração é legal porque, inclusive, fomenta a polêmica. Isso é legal. Isso é legal. O que não é legal é ofender, destratar alguém. Isso ele não fez. Foi bem pra caramba. Agora, com relação à pergunta aí do telespectador, é que se eu falo isso, aí vão falar, clubista, idiota, porque tem os haters aí que gostam de falar isso. Mas a Mas questão eles também não estão falando nenhuma mentira. não estão, de O fato, problema é não. quando os haters falam alguma mentira. É verdade. Vai falar idiota, Pois clubista, aí não tá Mas a falando questão é a mentira. seguinte, Não, normal. hoje no futebol brasileiro, eu não vejo um time, tô falando hoje. Qual que é a data de hoje? Vamos falar, porque às vezes vão recortar isso daí, vão colocar daqui a 4 de meses. julho. Amanhã é aniversário do 14 de Flavinho. julho. Amanhã, parabéns, Flavinho. 14 de julho de 2017. Hoje, no futebol brasileiro, não existe um time que jogue uma bola que credencie parar o Corinthians. Não existe. Você pega o vice-colocado do campeonato, o Santos. Não, Você pega- agora é o Grêmio. tá o Grêmio, depois o Santos, depois o Flamengo. Você pega ali, esses 3 times, no confronto direto, o Corinthians só não ganhou ainda do Flamengo. E pode ser que vença, porque na 17ª rodada, o Corinthians ele joga em Itaquera. Todo mundo sabe o aproveitamento Aquele do jogo contra o Corinthians Santos tem em tem Itaquera. umas marcações bem esquisitas. Quais, aquele por jogo, né? exemplo? Quais? Agora, assim, de cabeça, eu não lembro. Entendeu? Tá bom. Não, se fosse algo tão marcante assim, eu não você lembro. se recordaria. Você O Corinthians lembra engoliu o Santos, gente. O Corinthians engoliu o Santos. Como fez um bom jogo contra o Grêmio. Contra o Grêmio, o Corinthians até deu uma certa sorte, porque o Grêmio, em determinados momentos, estava até melhor que o Corinthians. Mas o Corinthians ele foi extremamente eficiente. Ele conseguiu fazer um Como gol no e o jogo Grêmio contra não o Palmeiras fez. foi eficiente. Também. 3 ataques e 2 Pascoal, gols. não é ser clubista, é ser realista. Porque hoje no futebol brasileiro não tem um time capaz de parar o Corinthians. Dia 14/7 de 2017. Daqui a pouco vamos falar, tá vendo? Não, Em mas tem que novembro fazer não uma vai frase, precisar você tem que fazer uma frase que não permite a edição. Ah, o senhor tá tem com como. medo? Ah, Tem então, essa, tá claro que vendo tem. como ele O cara acabou? pega depois pra frente e Acabou, corta. Não, o cara edita. Exatamente, aí você tem que falar assim, ó. Ele edita no meio Facicani, também. ele acabou de concordar com o Renato Gaúcho. Com relação a quê? Porque se você está datando a sua declaração, mostra que o Corinthians pode cair de Despencar. produção. Não, mas o Pascoal, Exatamente. ele pode... Peraí, o cair de produção, Exatamente. o cair de produção é relativo. É, a o Pascoal Corinthians ele foi tem, bem ó, nessa, o hein? Corinthians ele tem um Pascoal que engoliu aproveitamento... agora. Não, pelo contrário, eu vou te mostrar com um argumento Jantou. sólido o porquê ele está equivocado. O cair de produção é muito relativo. O Corinthians ele tem um aproveitamento hoje de O senhor tá temeroso, é isso? 89,7 pontos. O senhor está temeroso. Não estou. O senhor está quer sustentar detando a essa declaração, Peraí, o senhor está vamos lá, vamos lá. temeroso. O Corinthians ele tem um aproveitamento hoje de quase 90%. Se daqui a 2 meses ele tiver um aproveitamento aí de 84%, ele teve uma queda de rendimento. Não, o que não mas quer isso- dizer que seja a ruim. queda de rendimento O que é não de quer dizer que 50 seja pra ruim. baixo, mano. Não, pelo contrário. De 50 queda pra de baixo. rendimento, Pascoal, é quando você tem uma margem aqui O e Corinthians você tem oscila para baixo. 90% de Ô, aproveitamento. mano, se o Corinthians tiver 50% de aproveitamento, o Corinthians ainda será melhor do que os outros. Mas é que mano. tá, Pascoal, quando então você o tem senhor uma tá queda... temeroso com o quê? Não tô temeroso. É que esse aproveitamento que o Corinthians tem no Campeonato Brasileiro hoje, Pascoal, é surreal. Nenhum time campeão brasileiro teve um aproveitamento de 90%. Pascoal, o sonho de todo credor do Corinthians é que o Corinthians pague o mesmo percentual do aproveitamento que tem das suas dívidas. Então, mas essa sua frase, imaginou que delícia? é cara uma tá- frase vaga. cara É uma tá- frase rasa. É uma frase Coitado rasa. do vendedorzinho O Corinthians de tem que espuma. priorizar. Eu não estou pregando aqui o calote. Eu não estou pregando aqui o calote. Mas pelo vocês que amor estão falando de que o Corinthians não paga, se Cara, você tivesse, por exemplo, dentro da cara tua do casa, mercado a lá, necessidade de fala assim, colocar pô, o Corinthians comida deve na 100 mesa mil, da já sua pensou se família, ele pagar você faria o 90 quê? Você mil? pagaria um padeiro ou compraria um arroz e feijão para tua casa, para sustentar teu filho? Ração pro teu O que cachorro, vocês Flávio compraram? Gomes. Jogador. O Corinthians tem que pagar em dia, os jogadores que lá estão. É. Os credores, Coitado do dono do assim que mercadinho der, lá, paga. não tem Assim jeito. que der, paga. Você tá pregando Inclusive- calote? Não, não tô pregando que der, calote. paga, Eu tô pregando calote. Ele tá Eu tô pregando pregando calote. aqui prioridade. Prioridade. A prioridade é você colocar comida dentro da tua casa. Mas O que você é tem colocar que- comida dentro da comida tua na casa? casa É do pagar, cara é que pagar em uma dia o salário dos frase antiga. jogadores. E os caras que, Pagar em dia o salário dos o cara que jogadores. depende desse dinheiro pra pôr comida na casa E dele. o senhor não cara vai do- falar nada agora que o Corinthians até tá Olha, ele te devendo. intimidou, Ó, você viu? Pascoal, Calma, deixa eu Pascoal, falar. o negócio é o seguinte, o Corinthians está devendo
não nega e paga quando puder. Mas o Corinthians está fazendo doce com a Arana. O Corinthians rejeitou uma proposta de 15 milhões de euros e disse que só começa a conversar a partir dos 20. Duvido! Começa a pensar em liberar o jogador a partir dos 20. Mas por que duvida? Você sabe quanto que é o episódio do Arana? Quanto? 50 milhões de euros. Bom, tá certo. Daí ele vai vender. Não sei. Mas ele pode se dar o luxo. A multa do Guilherme Arana é de 50 milhões de euros. Na semana passada eu tinha dado a informação, o CSKA queria ter interesse também no Guilherme Arana. Eu dei a informação, isso não é... Olha pra cima. Sim. Isso é informação. Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, não quer vender jogador. Se for para entregar agora, não. Roberto quer sair, é o ano que termina, fevereiro tem eleição para presidente do Corinthians, onde eu acho que o Andrés será candidato. E o Roberto não quer vender jogador, Flavinho. Isso não é tipo, não foi ele que me falou. Eu tô errado? Tá certo. Ele não quer ouvir, ele tá fazendo de tudo. Ele quer sair campeão brasileiro. Ele não quer ouvir proposta? Não, ele vai ouvir proposta. Ele fala assim, vai entregar em dezembro. Por 15 milhões o Corinthians vende o Arana? O Roberto de Andrade quer terminar o mandato dele como campeão brasileiro pelo Corinthians. Ele quer terminar o campeonato. Agora, que cada vez que sai na imprensa que um jogador do Corinthians pode ser negociado, também não é papo. Que os credores ficam assim, ó. Claro, o Roberto Andrade quer terminar o campeonato do ano com um título. Não, um título não. E 300 títulos protestados no cartório. Não, mas é isso, gente. O que está acontecendo é verdade. Mas é qual que você prefere? Ficou. Na boa, o torcedor também deve preferir o título dentro de campo. Mas e os credores? O título do cartório depois recebe, mais cedo ou mais tarde paga. O Roberto sabe que a gestão dele ficou marcada negativamente e até uma marca que iguala o que foi a conquista positiva do Campeonato 2015, do desmanche em 2016, porque havia uma expectativa gigantesca de que a manutenção daquele time daria ao Corinthians o bicampeonato da América e o tri do mundo. Como houve o desmanche, como houve um planejamento equivocado, como houve também uma necessidade... Stop! Você interrompeu ele de forma... Porque eu interrompi, se ele está dando informação errada. A versão dele não é. Não houve um planejamento errado. Peraí! Não esqueça! Não esqueça, peraí, caramba! Não, peraí, sim, senhor. Você não deixou eu falar. É lógico, eu tô te ajudando. Não está me ajudando. Ô, Pascoal, veio a CBF e levou o treinador, o maior treinador da história do Corinthians. Legal que você não deixou eu terminar de falar. Você não deixou eu omitir isso. Não ia omitir coisa nenhuma. Pascoal tem razão. Não. Outra coisa. Então eu não vou mais falar, acho que não serve mais pra nada. Boa, então fala. Não, só pra eu tinha que falar pra deixar bem claro o que tá acontecendo aqui. Pacincani. Posso ou não? Não, você falou que não quer, deixa. Eu vou só dizer pra você, quem montou o time de 16 que o time não andou foi o treinador da seleção brasileira. Gente, peraí. Eu estava lá, eu acho que eu também tenho um pouquinho de propriedade para falar. Só um pouquinho também. Eu sei que vocês têm muitas informações, são boas. Seu latifundiário mas eu também tenho um pouquinho, né? Naquela virada, 15 para 16, por que o planejamento foi equivocado? Porque a própria diretoria do Corinthians não acreditava no que viria em janeiro, no desmanche que vem em janeiro, nas multas e nos contratos que eram mais baixos, e a diretoria não conseguiu segurar os jogadores. O erro de planejamento foi este, de um Corinthians que perdeu muito mais, aliás, perdeu o time inteiro titular, sem ter conseguido, naquela virada de ano, renovar os contratos e segurar os atletas para 16. Como o Corinthians também precisava de caixa, e essa informação eu tinha porque o diretor da época, o Eduardo Ferreira, me confidenciou, o Corinthians teve de vender também muita gente por necessidade financeira para pagar coisas que ficaram pendentes de 15 para 2016. O Corinthians não conseguiu naquele ano fazer um time com mais crédito, com mais dinheiro e quando contratou mal. Portanto, o Corinthians pagou dívidas atrasadas e com o próprio elenco. Não, com o próprio elenco 2015. Com o próprio elenco 2015, campeão brasileiro. Mas quem fornece não recebe, é isso? Não, em 2000... O fornecedor recebe? O Corinthians, em 2015, teve de pagar dívidas com o próprio elenco em primeiro lugar. As dívidas, como o Mano colocou, as prioridades foram colocadas em relação ao elenco, premiação de jogadores e atrasos, inclusive. O Corinthians, em 15, tinha atrasos com o próprio Tite, alguns atletas, da premiação de 12 do Campeonato Mundial. Que aí só veio com o dinheiro da FIFA. Ou seja, veio muita coisa que o Corinthians não conseguiu bancar daquela ocasião. Então, dentro dessa virada de 15 para 16, o Corinthians não conseguiu no desmanche manter aquela equipe
E aí esse planejamento ficou marcado como um time que não segurou o campeão brasileiro para a Libertadores Mas eu falo 16. Cani, só com relação a isso, do planejamento que você citou, E aí, perdeu o Tite, eu tá acho que não faltou o planejamento. Nossa, era tudo isso, eu achei que veio um negócio relevante. Tô falando sério. mas, tá esperando uma informação, veio nada. Não, mas Fala. só com relação ainda a esse negócio do planejamento, não acho que Rolador faltou de o planejamento não, Facincani, porque naquele episódio não é que o Corinthians vendeu os jogadores. O Corinthians ele foi comunicado que estava acontecendo a venda. Porque o Corinthians ele não chegou a negociar um jogador Mas com a ele China. não conseguiu se resguardar, ele acreditou que a própria palavra do jogador. Não é isso. Ali Não é existia pênalti, possibilidade. ali é pênalti, Não existia goleiro de um lado e bola do possibilidade outro. de renovar com aqueles jogadores. Tinha. Aqueles jogadores, o Ralf, o Gil, o Jadson, o Renato Augusto, eles sabem, porque ninguém recebe uma proposta da China do dia para a noite. Os empresários foram comunicados de que a China os levaria e estava na cara que eles não iam querer renovar com o Corinthians. Por que eles vão renovar com o Corinthians? Estava na cara. Tava na cara, ô Facincani. Todos eles queriam sair. O Ralf, uma semana antes, apalavrou o contrato dele com o Corinthians. Fez da boca para fora. Todos os jogadores ali que compunham o elenco do Corinthians, eles já estavam apalavrados com o mercado chinês e iam ganhar um salário absurdo que o Corinthians não teria condição de pagar. Isso quando você fala que ele fez da boca pra fora, é informação ou é sua... Não, ele que tá impressão? falando. Não. Não, eu não tô falando, não. Não falou nada. Informação Ele falou tinha. pro Ralf, Não, tinha informação. Tinha a palavra. Ralf sentou com a diretoria para falar da boca pra fora. Ele é disse... informação ou é um feeling seu? Não, ô Sormani, a partir do momento que você senta para negociar um contrato com alguém, por exemplo, o Lucas Lima, ele sentou para negociar... Pera, eu vou te falar. É informação ou é achismo? Eu vou te falar. A partir do momento que você senta e dá sua palavra para alguém, tá na cara que você tem que cumprir a sua palavra. Ponto. O Lucas Lima, ele sentou a semana passada com o Santos para ouvir uma proposta. Você acha que o Lucas Lima vai renovar o contrato com o Santos hoje? Vocês estão de brincadeira, gente. O Ralf, não é informação, então. É achismo. Não, mas tá na cara, gente. É evidente. Eu tenho informação. O Ralf sentou com os empresários. Ele tem uma informação. O Ralf sentou com os empresários. Ele sentou uma semana depois. Sabe quando que o Ralf sentou? Eu te falo quando o Ralf sentou. Espera aí que agora é um por vez. Agora é o achismo e a informação. Não, mas pera lá. O Ralf, ele sentou para negociar com o Corinthians naquela oportunidade, inclusive um dinheiro que o Corinthians estava lhe devendo. Ou tô mentindo, Pascoal? E tinha uma ação dos empresários na justiça contra o Corinthians. Então, qualquer discussão que houvesse de renovação de contrato com o Ralf era a segunda parte. A primeira parte de conversas deveria ser a quitação da dívida. E o Corinthians emitiu uma dívida para o jogador. Condicional. Ele trouxe uma informação. Agora dá a informação. Agora traz o Corinthians perdeu de nada do mundo. Pelo contrário, o Corinthians ele não negociou um jogador com a China. Tanto que o Roberto falou, só me ligavam de manhã falando, a multa está depositada na conta do Corinthians. Era a multa rescisória do contrato, não houve negociação, gente. O erro do Corinthians, para mim, em 15, foi não ter justamente, já vendo que o campeonato estava muito bem encaminhado, tentando e sabendo das multas baixas, proteger os atletas. Ponto. Tá? Aí mas como você a minha protege visão. o atleta? Não tinha como. O Wagner Love, o Corinthians só fez com ele o contrato. O que é proteger o atleta? Vou te pagar $1 milhão por mês, renova comigo. Gente, claro que é proteger o atleta, claro que não tem como fazer isso. Você começa a renovar e proteger o seu elenco já em agosto, setembro. O Corinthians já em agosto, setembro, tinha o campeonato na mão. Já tinha certeza que seria campeão brasileiro. Segunda questão. O Corinthians ganhou do São Paulo no domingo. 6-1, ergueu a taça, fez a festa na Arena. A reunião com o Ralf, com os empresários, foi na terça-feira. Na terça-feira, após o 6-1, São Paulo e Corinthians. Tá? Então, mas como é que você protege o seu atleta? Por exemplo, a proposta da China. Jadson, vou te pagar $1,5 milhão por mês. Renato Augusto, vou te pagar $1,8 milhão. Tá bom. Paulinho, vou te pagar $2 milhões. Não, como é que você protege o atleta? A multa ele sabe sair. Sabe como eu protegeria? Então, mas como é que você protege? Você tem que equivaler o salário, né, Sormani? Você renova fora do Brasil, não. Não, mas, Sormani, como é que você faz um jogador que tá... Pera, gente. Como é que você faz um jogador que tá prestes a vencer o contrato, renovar com o teu clube e estender o risco? Aí vai o trabalho. Dá um caminhão de dinheiro rapidamente. Vai o trabalho. Rapidamente, como é que você vai fazer isso com o grupo inteiro? Flavinho, como é que você protegeria os atletas? Cara, daqui ninguém te tira não, rapaz. Olha, vai cair da cadeira. Vai cair, Flavinho, calma. Sormani, você não deixou. Lembra minhas asas são com uma coraça de aço? Quem falava isso? Minhas asas... era... Bate fino. Bate fino. Olha, vamos fazer o seguinte agora. Vamos agora ao giro 4G da TIM. Vamos lá.